Graça e paz, queridos, passando aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo de domingo à tarde às 15 horas no YouTube, às 16 horas no Facebook e no Instagram. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é que Deus sempre cumpre as suas promessas, vírgula, no seu tempo. Mas antes de explanar esse assunto, eu quero orar pedindo a Deus a direção do Espírito Santo para essa gravação e a unção de Deus sobre a minha vida. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede de pregar a Tua palavra para o Teu povo, a Tua igreja. Senhor, eu sei que de mim mesmo eu nada posso, porém, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, eu quero pedir ao Senhor que me unja agora com Teu Santo Espírito, para que essa palavra que eu vou pregar venha carregada de energia e de poder para promover as transformações que são necessárias na vida do seu povo. Também, Pai, concede àqueles que nos assistem, nos ouvem, um espírito de revelação e de sabedoria, no pleno conhecimento da Tua vontade, para que essa palavra tenha eco, tenha recepção e tenha resultados na vida daquele que nos assiste. A Ti, Pai, toda honra, toda glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Então, o tema de hoje é: Deus sempre cumpre as suas promessas no seu tempo. Vamos ver Atos 7,17, que diz assim: Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Amados, veja bem, Deus havia dado uma promessa para o povo judeu que estava cativo no Egito. Então os anos se passaram e as coisas correram com normalidade. Porém, quando estava para se cumprir o tempo deles regressarem para a Terra Prometida, Deus simplesmente promoveu um milagre assustador, que o povo cresceu rapidamente e se multiplicou no Egito. Então, há um tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Não adianta você se estressar querendo antecipar o tempo, querendo abreviar o tempo, querendo acelerar o tempo. As coisas não acontecem dessa forma. As coisas acontecem conforme a vontade e o tempo determinado do Senhor. Quando as bênçãos de Deus estão demorando a chegar, de acordo com a nossa concepção, a gente fica estressado, achando que não vai dar tempo de que todas as coisas sejam consideradas naquelas datas. Mas isso não vai acontecer. Deus tem tudo sob o seu controle. Veja, nós temos essa impressão de que Deus está demorando para trazer as nossas bênçãos, e muitas vezes eu cheguei a pensar que não daria tempo para Deus promover todas as etapas que Ele pretendia fazer, porque o tempo estava se esgotando. Mas você não pode se esquecer de um pequeno detalhe. Segundo a palavra de Deus, para Deus, 1000 anos é como se fora um dia. E um dia para Deus é como se fora 1000 anos. Então não tente entender essa equação, que você vai ficar por fora. Mas o fato é que, quando estiver próximo de se cumprir o prazo, Deus vai agir, Deus vai operar e vai realizar grandes milagres, grandes obras na vida das pessoas. As pessoas hoje acham que Jesus não mais vai voltar. Ah, mas fazem tantos anos que eu ouço falar que Jesus vai voltar, mas ele até agora não voltou, mas eu quero te dizer que ele vai voltar. Quer você queira ou não, quer você creia ou não, quer você aceite ou não, Jesus vai voltar. E mais, já está marcado no calendário celestial o dia da volta de Jesus. No reino de Deus, irmão, não tem surpresa. Tudo está determinado, tudo está programado, tudo está estipulado para acontecer no dia certo. Veja uma coisa aqui. 2 Pedro 3, 8 e 9 diz assim: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia.
não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então veja só, a Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa, mas alguns julgam que está demorando muito. Ele é longânimo, longo ânimo. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus tem um prazo para cada coisa, inclusive para a volta de Jesus, para a consumação dos séculos, para todos os fatos históricos previstos e normalizados. Então, veja, é um mistério de Deus, irmãos. Um dia como 1000 anos como um dia. A gente acha que Deus está demorando a voltar, mas ele tem um bom motivo para isso. Ele não quer que nenhum dos nossos amigos, parentes, conhecidos, fique de fora da salvação. Ele está dando um tempo para nós fazermos a sua obra. Mas é o seguinte, esse dia já está marcado no calendário de Deus. Se não fizermos a nossa parte, Deus não vai esperar. O tempo vai chegar e já está chegando. Glória a Deus, eu aguardo este belo dia que o Senhor vai nos presentear. Nossa posição de prosperidade financeira e de liderança espiritual dependem do Senhor. Tudo na Bíblia depende do Senhor. Deuteronômio 28, 12 e 13 diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estará em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que eu te ordeno para os guardar e cumprir. Gente, essa é uma promessa espetacular de Deus para você e para mim, que o Senhor vai abrir o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Mais uma vez, o fator tempo aqui destacado. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. Ou seja, nós somos filhos abençoados do Deus Todo-Poderoso. E aonde eu e você pusermos as nossas mãos, Deus vai prosperar. É promessa, ele vai fazer. E mais, ele diz que eu e você vamos emprestar dinheiro para muita gente. Então veja só, para você emprestar dinheiro, você precisa ter o dinheiro. Então primeiro Deus vai te abençoar financeiramente, para que aí então você possa abençoar outros, emprestar e doar, presentear aqueles que mais precisam e que não têm. Agora, aqui vem um enigma no final do versículo que ele diz assim: porém, tu não tomarás emprestado. Então você vai abençoar, vai emprestar, porém você não pode tomar emprestado. Então, um dos grandes equívocos dos cristãos na área financeira é que quando as coisas apertam, ao invés deles orarem, pedindo a Deus recursos para realizar os seus desejos, ele corre para o banco, para a financeira, para o cartão de crédito e apela para empréstimo que Deus nos proibiu de fazer. Veja, eu acho muito interessante na área das finanças, é o seguinte, a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco colherá. Mas aquele que semeia com abundância, com fartura colherá. Lembre-se, o versículo começa assim, lembre-se. Ora, se é para me lembrar, é porque existe algo que eu estou esquecido. E aí ele dá duas opções, mas tem a terceira que ele não falou, mas está implícito. Aquele que semeia pouco, pouco colherá.
O que semeia muito, muito colherá. E o que não semeia nada, nada colherá. Então eu conheço muitos crentes que falam para mim, pastor, com sinceridade, eu não oferto porque eu não tenho dinheiro. Eu quero lhe dizer, meu irmão, essa equação está errada. Você não tem dinheiro porque você não oferta. Olha o mistério que Deus coloca para nós no versículo 7, aliás, no versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 9. Ele diz assim, aquele que dá semente ao que semeia e também pão ao que come. Então veja bem, aqui nós estamos diante de um problema. Eu não estou ofertando porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro porque eu não peço a Deus especificamente. Mas o grande problema, meus amados, é que Deus dá semente para você e para mim. E ao invés de semear, nós que somos egoístas, temerosos, nós não semeamos, comemos a semente. Ora, nós estamos num estado de grande produção agrícola. O Brasil, o Paraná, é o que sustenta o Brasil na área da agricultura. Soja, milho, arroz, feijão, tudo aquilo que diz respeito ao dia a dia das pessoas. Veja, se os nossos agricultores do Paraná não reservarem as melhores sementes para semear, no ano seguinte eles não vão colher nada. Querido, na vida financeira é a mesma coisa. Se você não semear, meu querido, esquece, você não vai colher. Gente, a maior imbecilidade dos crentes é o seguinte, você sempre faz as mesmas coisas, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, você sempre faz as mesmas bobagens, mas espera colher resultado diferente. Não vai acontecer, querido, porque o reino de Deus é regido por leis espirituais. E não adianta você querer inventar moda, meu. Veja, se você não semear, você não vai colher. Se você não ofertar dinheiro no reino de Deus, você não vai colher dinheiro. E aí que está o equívoco. Mas a Bíblia manda, e eu quero lhe dizer, querido, que eu sou prova viva desse ensino que eu estou te dando aqui hoje. Eu pedi para Deus semente. E assim, do nada, uma pessoa veio almoçar na minha casa num domingo e me trouxe uma semente maravilhosa, em dinheiro vivo. E aí eu fiquei tentado, como era uma semente volumosa, falei, não, vou semear só um pouco. Mas Deus falou para mim, você não está dizendo aí que a semente não é para se comer, filho? Então vai lá e semeia tudo. Falei, mas Deus, é muita coisa, não interessa. E assim eu fiz. Cheguei na igreja no domingo, na hora da oferta fui lá e depositei toda a semente que Deus me deu. Querido, várias pessoas da igreja me procuraram para testemunhar que fizeram prova do que eu falei e Deus abençoou abundantemente. Bom, como prova dessa semeadura extravagante que eu fiz, uma semana depois, ganhei passagens aéreas para mim e para minha esposa para passarmos 15 dias na Bahia no final do ano. Então, de 16 a 31, nós vamos estar viajando, fruto de uma colheita maravilhosa que eu alcancei pelo fato de ter obedecido a Deus, de lançar uma semente de excelência que Ele me deu. Então, se você não tem semente, querido, não tem problema. Ore e peça a Deus a semente, Ele vai te dar, porque Deus é fiel. O detalhe é o seguinte, você não coma a semente, plante, porque você vai se surpreender com essa experiência. Agora, Ele também dá pão para você comer. O versículo 10 de 2 Coríntios 9 diz assim, aquele que dá pão ao que dá semente ao que semeia, e pão ao que come, também fará multiplicar a vossa sementeira. Então, não coma a semente, não importa se ela é grande ou pequena, tenha fé, acredite na palavra e plante, lance na terra espiritual aquela semente que você vai experimentar uma colheita maravilhosa. Agora, se você é tímido, é medroso, se você é covarde, se você não tem coragem, então você não vai semear a semente. E eu tenho certeza que a partir de agora
a parte financeira vai fluir na minha vida, porque a cada semana eu peço semente a Deus e Ele me dá, e eu planto o tanto que Ele me der, seja muito, seja pouco, vou lá e planto. E aí Ele diz que Ele vai fazer, a generosidade de Deus vai fazer multiplicar as nossas finanças, para que sempre que eu e você formos convocados para semear na casa de Deus, ou façamos com alegria, não constrangido, não temeroso, porque Deus ama quem dá com alegria. Veja, no momento que você se torna um cristão generoso e em tudo que você é convocado na sua igreja, você chega junto e participa, com essa sua generosidade, escute isso, você está glorificando ao Senhor. Isso consta do versículo 11 do mesmo capítulo 9 de 2 Coríntios. Então, meus amados, a palavra de Deus é maravilhosa, ela sempre vai funcionar. Então, nós precisamos entender isso, que a nossa prosperidade depende do Senhor, no sentido de que eu e você compramos a palavra naquilo que Deus nos ensina a fazer. Então, Ele promete que vai abrir os céus para dar chuva. Isso aí não é somente no literal, é também no espiritual. E para abençoar toda a obra das suas mãos. Eu vou poder emprestar para muita gente. Amado, por muito tempos atrás eu não fazia muita questão de dinheiro. Eu achava que dinheiro era uma coisa comum, mas não é. Eu deixei de fazer boas contribuições no reino por não ter dinheiro, meu amado. Porque o dinheiro trava a tua vida. Se você não for liberal, generoso nas semeaduras, o dinheiro vai te travar. Mas esqueça, o dinheiro não é teu, não é meu, é do Senhor. E se Ele manda dar, dê. Você vai emprestar para muita gente. Agora, um detalhe, você não tomará emprestado. E nessa colocação, muita gente boa se estrepa, porque faltou dinheiro, em vez de pedir para Deus, não, ele vai lá e empresta. Pronto. Aí já incorreu na maldição, e aí a bênção do Senhor não vai fluir. Ainda no versículo 13, diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Você só estará em cima e não debaixo. Se, aí tem um condicional. Todo mundo quer essa condição. Mas é se obedeceres o mandamento do Senhor, teu Deus, que hoje eu te ordeno para os guardar e cumprir. Então, meus amados, que delícia termos a Bíblia à nossa disposição, o nosso manual de fé e prática, e o cristão não precisa viver em dificuldades, porque a Bíblia traz solução para todos os problemas. Basta você crer e obedecer. Quero dizer para você, meu irmão, que fé é igual a obediência. Nas próximas semanas eu vou trazer um estudo sobre isso, para esclarecer a sua vida, para esclarecer o seu entendimento, para você viver um 2025 muito abençoado na sua estrutura humana e espiritual. Veja, eu estou resolvendo as minhas coisas com Deus para que essas promessas contidas no texto acima comecem a acontecer na minha vida e vão acontecer. Veja só, preciso fazer a minha parte de 1% e Deus fará a parte dele 99%. Quero a minha prosperidade financeira e a minha posição ministerial. Queridos, as coisas não podem ser mudadas. Se você não contribuir com o teu 1%, Deus não vai contribuir com os 99% da parte dele. O segredo para receber as bênçãos de Deus é agradá-lo cada vez mais e obedecê-lo sempre. Então veja, agradar e obedecer, agradar e obedecer. Eclesiastes 2, 24 a 26 diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, eu vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado destes, quem é que pode alegrar-se? Comer, e quem é que pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá trabalho
para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Veja, aqui está um dos maiores segredos das Escrituras. Nada há melhor para o homem do que comer, beber, passear, viajar, tirar férias. Isso é tudo maravilhoso, mas isso aí é dom de Deus, meu irmão. É Deus que nos dá. Eu estou saindo de férias agora no final do ano, é um presente do Senhor, é o mimo de Deus, é o favor de Deus, é o amor de Deus operando na minha vida. Pois, separado de Deus, quem é que pode comer, beber ou alegrar-se? A gente conhece muita gente que tem muito dinheiro, mas que não tem saúde, que não tem alegria, que os filhos são rebeldes, que a esposa trai o marido trai a esposa. Então o dinheiro só não resolve. Eu preciso do dinheiro, sim, mas eu preciso mais da presença do Deus Todo-Poderoso, que vai me ajudar a usufruir dos prazeres lícitos que o dinheiro nos proporciona. Então veja bem, se você estiver separado de Deus, bye bye. Amados, isso aqui é muito glorioso. Eu quero te perguntar, tu tem recebido o que da parte de Deus? Conhecimento, sabedoria e prazer? Ou você tem recebido da parte de Deus trabalho? Você trabalha tanto, não tem tempo de ficar com a família, não tem tempo de ir para a igreja, não tem tempo de tirar umas férias. Por quê? Você só quer trabalhar. Para quê? Aquele que agrada ao Senhor, e nós temos que fazer isso, ele concede, veja bem, sabedoria, conhecimento e prazer. É tudo que você precisamos. Sabedoria para discernir a vida. Conhecimento para realizar as nossas tarefas. E prazer, que é uma coisa extraordinária, que é desfrutar das benesses do Senhor. O diabo muitas vezes tenta a nós, dizendo que o nosso Deus, ele não gosta da gente, porque ele proíbe de você fazer isso, aquilo, outro. Mentira do diabo. Deus não proíbe a gente de nada. Ele recomenda fazer as coisas certas. Claro, se você fizer as coisas erradas, vai colher os malefícios da sua atitude. Quanto a isso, não há acepção de pessoas. Aquilo que o homem semear, vai colher. Então, semeie bênção, semeie recursos, semeie ajuda, favores, que você vai ter uma vida sempre tranquila, calma e sossegada. Mas, ao homem que não agrada a Deus, ele dá trabalho, a vida torna-se cansativa, enfadonha, e você nunca está satisfeito, porque não pode desfrutar daquilo que Deus já te deu, porque a ganância, a usura, a inveja, a fome de dinheiro lhe atropela pelo caminho e você perde muitas coisas da sua vida pessoal. Tudo o que você mais precisamos é agradar mais e mais a Deus, pois as promessas mencionadas com este posicionamento são maravilhosas, eu não abro mão delas. É o meu direito e Deus tem muito prazer em me abençoar, em te abençoar. Não depende dele posicionalmente, depende de mim cumprir os seus protocolos e receber as suas bênçãos. Não trabalhe para juntar recursos para dar àqueles que agradam a Deus. E o que eu quero? Eu quero é agradá-lo. O Salmo 37,4 diz assim: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Querido, Jesus, quando veio a esse mundo, a Bíblia diz que ele desceu do céu, não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. E eu e você também, como cristão genuíno, nós viemos do céu. O nosso espírito humano veio do céu, não é daqui da terra. Então nós viemos para essa terra com o único objetivo: agradar ao nosso Deus e não agradar a nós mesmos. Acontece que o ser humano é egoísta, ele é muito imparcial. Ele diz, mas eu tenho o direito de ser feliz. Tem. Mas a sua felicidade não pode atropelar os outros, não pode trazer infortúnio para os outros, não pode prejudicar ninguém.
Então, se você tiver no seu coração o desejo de agradar a Deus, aí sim você vai ser muito abençoado. Jesus veio para essa terra com esse propósito. Eu e você viemos para essa terra porque nós somos cidadãos do céu, também para fazer a vontade de Deus. Se você está aqui na terra para fazer a sua vontade, lamento te dizer que você não vai morar a sua eternidade com o Senhor. Porque a Bíblia é clara. Só entra no céu, está escrito em Mateus 7,21. Todo aquele que diz Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus, se não fizer a vontade do Pai. A vontade do Pai está acima de tudo. E a vontade do Pai é que nenhum pereça, mas é que todos sejam salvos e venham herdar a vida eterna. Porém, o ser humano precisa ser objetivo, precisa ser claro, precisa ser preciso e seguir à risca as instruções da palavra de Deus, porque elas trazem vida para nós. Não é cansaço, não é enfado, não é nada disso. Canseira, não. É benefício, é paz, alegria e vitória no Espírito Santo. Veja só, não trabalhe para juntar dinheiro e recursos para dar aquele que agrada a Deus. Eu o que quero? Eu quero agradá-lo. Em vez de eu me matar de trabalhar, não, a bênção do Senhor, Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Não é pelo muito trabalhar que você vai enriquecer. Pelo contrário, você tem que trabalhar normal e permitir que o Espírito Santo lhe use no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, onde você se encontrar. A verdade é que se Deus se agradar de nós, Ele nos dará tudo. Números 14, 8 e 9 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. João 8,29 diz: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Oh, coisa linda! Quando houve a promessa para a entrada dos judeus na terra prometida, eles falaram assim: se o Senhor se agradar de nós, e aí que está. Muita gente desagradou o Senhor, mas houve uma pequena parcela que agradou. Ele nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Mas tem uma recomendação: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Ô, gente boa. Olha só, o Senhor vai nos fazer entrar na terra prometida, que é o céu. Agora nós estamos na segunda promessa. Se você não for rebelde e se você não desagradar o Senhor. Então, com certeza, você vai ter essa experiência. E uma das coisas que eu gosto sempre é o versículo 8:29, que Jesus falou assim: e aquele que me enviou, e eu vou transferir essa promessa para mim, e aquele que me enviou não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Os discípulos de Jesus, na hora H, fugiram todos, deixaram o mestre sozinho, e ele deu essa declaração: eu não estou só, o Pai que me enviou está sempre comigo. Querido, nós temos uma promessa de Deus em Mateus 28:20, que diz o seguinte: o Senhor estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus! Agora você já sabe o que deve fazer para receber as suas bênçãos. Faça e receba em nome de Jesus. Pai, está tão gostosa a ministração aqui, mas nosso tempo foi embora. E eu quero pedir, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus complete a obra no coração dos amados. E aquilo que eu não falei, o Espírito Santo complete para que a sua alegria seja completa. Senhor, abençoa cada um dos nossos ouvintes
E a Ti, nesse momento, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.